E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu vou retomar um quadro que eu fazia lá atrás, que eu chamei de Bruno Responde, onde eu pegava perguntas de seguidores aqui do YouTube e do Instagram para responder em vídeo. Estou fazendo isso porque, primeiro, eu quero começar a postar mais aqui no canal, quero sempre ter um vídeo para sábado, então em vez de publicar apenas segunda e quarta, eu vou publicar segunda, quarta e sábado, começando agora. Segundo, quero um quadro que eu gostava, eu fiz isso umas 5, 6 vezes, você chegou a ver, Dani? Não? Passa no RH depois lá pra ter uma conversinha. Era o mínimo ter contado, né? Quantos foi. Eu ia começar do zero. Não, mas vai ser do zero. Vai começar do zero esse quadro. E também porque eu vi outros canais, com destaque aqui pro meu amigo Fernando Urris, que vai aparecer nos Sócios novamente, eu gosto muito do trabalho dele. Ele faz um quadro assim e sempre tem muito view, sempre tem muito comentário, compartilhamento. Eu achei bem interessante, por isso tô retomando aqui essa dinâmica no canal. E hoje eu vou responder perguntas sobre seguro de vida, se vale a pena, sobre as mudanças na Petrobras. Já fiz um vídeo sobre isso que saiu na quarta, mas é interessante comentar o que já aconteceu desde o vídeo. Também sobre negócios, o que eu busco em um negócio, o que seria a trilha de um negócio perfeito, segundo a pergunta do seguidor. E por último, quando vender uma empresa. E antes de começar a responder as perguntas que eu tirei lá do meu Instagram, então para quem não me segue, Bruno_Perini, lá no Instagram, você pode comentar, pode fazer perguntas, sou bem ativo naquela rede social também. Só vou lembrar novamente que as inscrições para a turma 21 do Viver de Renda estão abertas, você pode se inscrever no link que está aqui na descrição. Há mais informações sobre o curso, inclusive eu peço para que vocês façam uma reflexão que outro curso de educação financeira tem 21 turmas, eu desconheço qualquer outro que já chegou nessa marca, que geralmente o pessoal faz uma turma, vende bem, demanda reprimida, depois já não tem um feedback tão legal, começa a vender menos e com 3, 4 turmas o pessoal mata o curso e vai fazer outra coisa. Aqui estamos na turma 21 e me vejo tranquilamente indo para a turma 50 do Viver de Renda. Para mais informações, link na bio. Agora, começando a responder as perguntas que eu peguei lá do Instagram, da última caixa de perguntas que eu coloquei nos meus stories. Vou responder aqui a pergunta do Lima_Rishi. Ele me indaga, qual a sua opinião sobre seguro de vida? Eu acho bem interessante que você tenha um seguro de vida. Porque se a gente for parar para raciocinar, o seguro de vida é você pagar um valor baixo, aquele prêmio do seguro que você paga, sobretudo quando o seguro é temporário, para se prevenir de uma pequena chance de que alguma coisa dê muito errada na sua vida. E alguns argumentos que o pessoal usa para não fazer um seguro de vida. Ah, mas eu vou morrer, para que serve o seguro? Bom, se você tem família, serve para deixar sua família amparada. Até a origem da expressão, fulano está coberto, ou seja, ele tem um seguro, vem lá da Escócia do século XVIII, quando monges da igreja escocesa criaram um seguro e quem tinha um seguro, e o pai falecia, era quem mantinha a família naquela época, continuava com um teto sobre a sua cabeça ganhando uma pensão. Quem não tinha ficava descoberto, ia pra rua, não tinha como pagar, por exemplo, um aluguel. E aí eu lembro também que seguro não vai te proteger apenas contra morte, mas também contra algum acidente que pode provocar uma invalidez. E pensando do ponto de vista de construção do patrimônio, eu enxergo as coisas assim. Então imagine que você tem um gráfico aqui com a sua barra patrimonial. No começo da vida você está trabalhando, tem muito pouco patrimônio, geralmente o que acontece com as pessoas, há exceções, tem gente que ganha alguma coisa já de cara, herança, mas não é a regra, e você vai investindo para aumentar essa barra patrimonial ao longo do tempo. Só que se alguma coisa de muito ruim acontece, uma doença, por exemplo, você é obrigado a consumir esse patrimônio que você já construiu, principalmente se você não tem um plano de saúde, que não é bem um seguro de vida, mas também é algo que eu considero muito interessante, e talvez até fique no negativo, você vai consumir todo o seu patrimônio e mais um pouco. Já se você tem um seguro, durante esse caminho um problema acontece, você ganha a apólice, pagou um pequeno valor para receber uma grande quantia, quando aquela pequena chance de que algo pudesse dar muito errado na sua vida veio a, infelizmente, se materializar, e você enche essa barra patrimonial de uma vez. Então você vai construindo com investimentos, mas o seguro está lá para evitar que você tenha que consumir os investimentos quando algum problema acontecer. E quando eu falo de seguro, duas opções podem vir à cabeça das pessoas. Aquelas apólices temporárias, onde todo ano você tem que renovar, geralmente com reajuste por idade e também devido à inflação. E tem aquelas apólices conhecidas como vida inteira, onde você paga por um prazo de, por exemplo, 10 anos, 20 anos, isso é negociável, e depois você fica coberto até os 100 anos de idade, que costumam ter um valor muito mais alto. Então, qual dessas costuma valer a pena? Evidentemente, isso vai mudar de caso para caso, mas eu tenho uma propensão maior ao seguro temporário. Por quê? Vamos dizer aqui, no exemplo
exemplo hipotético que uma pessoa nos seus 35 anos quis fazer uma apólice de seguro para ter direito a um valor de cobertura de 1 milhão. E aí, esse valor que aquela pessoa vai ter que pagar de prêmio, ou seja, quanto ela paga para a seguradora para ter acesso a esse 1 milhão, isso vai mudar de acordo com os hábitos de vida da pessoa, o histórico médico, se é casada, se não é, no que ela trabalha, etc. Então, chutando valores arbitrários. Numa apólice vida inteira, digamos que aquilo ficasse em uns 40 mil reais. Eu acho até que ficaria em mais do que isso, tá? E no seguro temporário, digamos que você fosse pagar 4 mil reais por ano. E aqui eu acho que ficaria menos do que isso, dependendo da seguradora com a qual você for fechar. Veja que é uma diferença de 36 mil aqui no caso. E tudo bem que aqui você vai pagar por um período, por exemplo, de 10 anos e não paga mais. Aqui você vai pagar um valor cada vez maior por conta de reajuste de idade e também de inflação. Embora no vida inteira também tenha reajuste por inflação, mas geralmente a idade fica travada. Mas o ponto é, você poderia pegar essa diferença dos 36 e investir para encher cada vez mais rápido a sua barra patrimonial. E se algo acontecer, ambos vão te dar a mesma cobertura, de 1 milhão. Tudo bem que esses seguros de vida inteira geralmente tem esse valor de cobertura atualizado por IPCA mais alguma coisa, como 3% atuarial, o que significa que é IPCA mais 3%, mas esse 3% tende a ficar cada vez menor até que uma hora fica apenas o IPCA. Então o ideal é que você fale com um profissional de seguros, a gente inclusive tem esse serviço aqui na nossa consultoria, na Portifel, mas sabendo que ele tem um viés a querer te indicar a vida inteira, porque a comissão ela é muito maior no final das contas do que o temporário. Sendo que no temporário, principalmente se você for assessorado por alguém que também cuida de investimento, ele vai mostrar, olha, você poderia pegar essa diferença e investir em algo que vai te dar uma maior rentabilidade ao longo do tempo e mais rapidamente encher sua barra patrimonial. Agora, o que eu não acho interessante é que você fique sem seguro de vida. Eu, por exemplo, tenho meu seguro de vida, a minha esposa tem um seguro de vida. Quando eu era militar, eu tinha também já, porque afinal de contas eu mexia com armamento, eu era paraquedista, então em um acidente vai saber o que poderia acontecer. Felizmente, nunca precisei do seguro e eu espero não precisar. Então, de certa forma, é um valor que você paga e se tudo der certo, você perdeu aquele valor. Mas, como eu disse, se aquela pequena chance de que algo dê muito errado se materializar, aí você vai ver que, de fato, valeu a pena pagar o seguro de vida. Eu encaro assim. E tem um viés a preferir o temporário. Indo para a segunda pergunta, tem duas aqui de mesmo teor que eu separei. Uma do Agnaldo, perguntando sobre o que eu acho nas mudanças na Petrobras, e outra do Amadeu, falando final da paridade na Petrobras, se ela vier a dar prejuízo, pode beneficiar outras petroleiras? Então eu fiz um vídeo que saiu na quarta-feira falando especificamente sobre o fim da paridade de preços de importação e comentando inclusive que alguns analistas disseram, olha, por enquanto não muda nada. E se a gente entrar naquele site que eu mostrei na última quarta, da Bicom, a gente vai ver que até agora, embora o governo ele tenha marketeado bastante essa queda do preço dos combustíveis, o que aconteceu foi só a manutenção da paridade. Nossa, Bruno, como assim? Vamos olhar aqui o site da Bicom. Vejam aqui que nós temos os dados até o dia 18 de maio, hoje vai sair o dado do dia 19, mas dia 16 você tinha preços de combustível, tanto gasolina quanto diesel, acima da paridade, e o que aconteceu a partir do dia 17, principalmente com gasolina, foi levar para paridade. Ah, mas veja, aqui está levemente abaixo, teve o dedo do governo. Bom, então vamos voltar um pouco no tempo, para a página 4 aqui. E quando eu digo voltar um pouco no tempo, veja que eu estou voltando para o começo de abril, ou seja, voltei basicamente um mês e meio. Nessa época, paridade de preço de importação valendo ainda, nenhuma modificação na política da Petrobras. E veja que o preço aqui também estava, da gasolina, menos 7% em relação ao preço internacional e do diesel no 0 a 0. No dia anterior, menos 3, menos 5, o diesel apenas 2% mais alto. Então, até agora, o que aconteceu foi só a manutenção da paridade de preços internacional. Contudo, é muito fácil você manter essa manutenção, falando em termos políticos, enquanto o preço do combustível está caindo, porque no mês o petróleo está caindo. Agora, é difícil você fazer o mesmo movimento quando, por exemplo, o petróleo ele tem uma esticada bruta para cima devido a algum choque geopolítico, como aconteceu na época da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesse momento, aí eu fico me perguntando se nós veremos de fato que, olha, essa mudança na política, que agora parece que não aconteceu nada, de fato vai se materializar como prejuízo para a Petrobras. E deve ser o que vai acontecer, segundo a fala do próprio presidente da empresa. Saiu na CNN a fala do Jean Paul Prates dizendo que Petrobras vai absorver aumento sem repassar ao consumidor, caso o preço do combustível venha a aumentar. Então, o que significa isso na prática? A Petrobras vai importar o óleo leve mais caro para vender aqui no Brasil por um preço mais baixo. E esse tipo de política lá atrás fez essa empresa ter a maior dívida corporativa do mundo. Então, apesar de Petrobras ser muito barata, indo aqui nas métricas, tá bizarramente barata mesmo, ela tá negociando 0,84 do valor patrimonial, ou seja, 16% mais barato comprar uma Petrobras pronta do que montar uma do zero.
zero, está negociando a menos de uma vez o seu EBITDA, que ela tem de resultado operacional, digamos que fosse 100 milhões, e aí o pessoal fala, então compra sua empresa que tem 100 milhões de resultado operacional por 95 milhões. Ninguém venderia uma carrocinha de cachorro-quente por um preço abaixo do EBITDA de um ano, mas Petrobras está sendo vendida assim na bolsa. Contudo, o que se estima, segundo o mercado, é que esse EBITDA vai acabar caindo, que a empresa ela não vai ser mais tão rentável quanto foi lá atrás, até porque a política de paridade de preço de importação era a grande responsável pela rentabilidade, então me mantenho longe de Petrobras. E aí, quanto à segunda parte da pergunta, será que isso pode beneficiar outras petroleiras? Eu acho que, pelo contrário, se a gente volta lá atrás, esse tipo de política tem impactos negativos em outros negócios. Eu gosto de citar o que aconteceu com as empresas do setor de álcool na época da intervenção do governo Dilma. Eles colocaram um preço do combustível artificialmente baixo. Se estivesse alto, o pessoal ia procurar abastecer mais com álcool. Como colocou baixo, o pessoal usava pouco álcool. Então aquilo quebrou também, além de Petrobras, que chegou a ser negociado por R$4 a ação em bolsa de valores, com o analista do BTG, se eu não me engano, falando que deveria valer zero. O setor sucroalcooleiro também sofreu, por conta de uma única intervenção. Quanto a outras petroleiras, quanto a refinarias, por exemplo, a mesma coisa pode vir a acontecer aqui. Já que se Petrobras está vendendo mais barato no Brasil, para que comprar de outras que estão importando e vendendo pelo preço internacional? E se só a Petrobras está fazendo isso, e ela tem uma certa capacidade de absorver esses impactos da capacidade financeira da empresa, será que não vai chegar uma hora onde, olha, já deu a capacidade dela e não consegue mais vender por preços baixos aqui para o Brasil? Isso, evidentemente, aconteceria num cenário de petróleo subindo. E a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas olhando essa nova política de preços em comparação com a política antiga, pensando exclusivamente na empresa, ela fica mais frágil. E por isso, eu que já estava longe, me mantenho mais longe ainda. Até porque Petrobras não tem vários dos elementos que eu gosto em um negócio. E aí chegamos na terceira pergunta, do Carvalho, aí o Instagram corta o nome dele, já não consigo ler o restante, mas ele colocou aqui, margem, escala e recorrência. Seria essa tríade da composição básica para um negócio de sucesso? Olha, eu quando procuro um negócio, evidentemente eu gosto de margens mais elevadas, porque o negócio de margem muito comprimida, ele facilmente fica com uma margem negativa quando alguma coisa dá um pouco errada. Gosto de empresas que têm recorrência, ou seja, podem cobrar sempre os seus consumidores por aquilo que elas fornecem. Evito muito empresas que não conseguem ter esse tipo de recorrência. E aí eu posso até dar um exemplo. Taurus é uma empresa que estava muito barata, pagando um bom dividendo. Inclusive veio num podcast aqui da casa, do Grupo Primo, os economistas. E lá eles falaram algo que muitas pessoas acharam interessante, mas na hora que falaram aquilo eu pensei, não quero comprar essa empresa, não entra no meu perfil, porque disseram que um cliente da Taurus compra uma nova arma em média a cada 7 anos. E eu pensei, caramba, olha que horrível, né? Você conquistou um cliente, você gastou um dinheiro para fazer aquela pessoa virar o seu cliente, ao CAC, o custo de aquisição do cliente. E aí se for ver o quanto ele vai gerar de valor para a empresa, ele faz uma compra agora e só vai comprar outra 7 anos depois. Eu prefiro muito mais uma empresa, por exemplo, de saneamento, que gasta um dinheiro para levar o cano de água até a sua casa, né, o de esgoto, e aí depois, todo mês você está pagando uma conta. Tem essa recorrência. E eu não conheço uma pessoa que se ligou em saneamento básico e pensou, isso aqui é besteira, quer saber, prefiro pegar água no rio, no meu balde mesmo. Isso não acontece. Então, uma conta que a pessoa vai pagar mensalmente. Outras empresas têm o perfil de serem utilizadas, seus produtos e serviços, e receberem receita dos seus usuários até diariamente. Então, esse é o tipo de empresa que eu procuro. E se ela tiver escala, melhor ainda, né? Quando ela consegue crescer receita, crescer número de consumidores sem aumentar tantos gastos, isso é muito bom. E eu poderia resumir aquilo que eu procuro numa empresa na divisão de 2 métricas, que, felizmente ou infelizmente, não costumam aparecer nesses sites de análise gratuitos. E aí eu digo felizmente porque se aparecesse, bom, então certas empresas que eu posso comprar muito baratas talvez não estivessem tão baratas assim. E infelizmente porque facilitaria a vida do investidor iniciante, que é o LTV dividido pelo CAC. LTV, existe mais de um no mundo das finanças, tem lá o Loan to Value para empréstimos, por exemplo, mas aqui eu estou falando do Lifetime Value do cliente. O quanto ele vai gerar de valor, de receita para a empresa durante o seu tempo de vida como consumidor daquele produto ou serviço. E isso dividido pelo CAC, o custo de aquisição do cliente, o quanto você gasta para transformar uma pessoa em cliente da empresa. Pensando que você fez lá um anúncio, gastou R$1.000, aquilo foi exibido para milhares de pessoas, mas 10 viraram seus clientes. Então pensando no CAC específico daquele anúncio, sem considerar uma série de outros custos que podem estar envolvidos, equipe, né, etc., você teria gasto R$100 para cada novo cliente que você trouxe com aquela peça de marketing. E se esse cara entrou para gerar somente R$100, você está no 0 a 0. Se ele gerou menos de R$100 de receita, a sua empresa está fadada ao fracasso. Ela gasta mais para ter um novo cliente do que ela consegue de receita com esse cliente. Agora, se esse cara veio e ele vai gastar no primeiro mês R$100, no segundo mais 100, no terceiro mais 100, depois vai reajustar por inflação, vai para 110, depois ele compra um produto mais caro, o ticket vai para 500, aí você tem um negócio de sucesso. Então, eu gosto sempre de pensar na relação entre o Lifetime Value e o CAC que você
tem para trazer esse cliente para sua empresa. E se vocês forem lá na minha série Viver de Ações e pensarem nessa métrica, vocês verão que todos os negócios lá, com talvez uma única exceção, depende de como você enxerga as coisas, mas todos conseguem atrair um cliente que vai ficar utilizando os seus serviços/produtos durante anos. Tem gente que vai ser cliente de um banco, por exemplo, a vida inteira, de uma mesma empresa de saneamento, a vida inteira, de uma companhia elétrica, a vida inteira. Então há um custo para trazer o cliente e depois esse custo fica diluído ao longo de anos em que o cliente está gerando valor para a empresa. E aqui já saindo um pouco do mundo de bolsa, mas pensando em negócios para você que é empreendedor, tem uma outra coisa que me atrai bastante em negócios, que é um custo baixo de replicação do produto que você vende. Então, vou dar um exemplo. A minha esposa, ela tem uma empresa que vende um produto digital e ela tem empresas que vendem produtos físicos. Ela é sócia de um sex shop e ela também é sócia de uma marca de roupa. E aí a marca de roupa outro dia fez um lançamento que foi muito bem sucedido, né? Ela vendeu muito mais do que ela esperava vender. Digamos que ela esperasse vender no primeiro dia 500 peças e vendeu 1.000. Aí eu fui cumprimentar ela e falei, nossa, imagina que maravilhoso seria se no dia seguinte vender mais 1.000. Ela me disse, não dá pra isso acontecer. Eu falei, como assim não dá pra acontecer? Ela disse, não tem roupa suficiente pra isso. Eu não posso vender roupa que eu não produzi ainda. Já no digital, você pode esperar vender 1.000, vender 2.000 no primeiro dia e no outro dia você pode continuar vendendo. Porque o custo de replicação do seu produto, né, como não tem estoque, é extremamente baixo. Você tá vendendo um login e uma senha. Então, pra mim, nada é melhor do que vender um login e uma senha. E tem empresa na bolsa que faz isso. Tem um custo de replicação de produto baixo, mas eu acho que isso é especialmente interessante para quem é empreendedor e está assistindo isso aqui. Como ter um produto com custo de replicação baixo? É uma pergunta chave para você responder no seu negócio. E por último, já aproveitando esse link de negócios, vou responder a pergunta do Diógenes. Mas eu também quero lembrar que lá no Viver de Renda, além da parte de poupança, orçamento, gastos, de mentalidade para aprender realmente a pensar bem sobre dinheiro, sobre patrimônio, do core do curso, que é a parte de investimentos, no módulo 6 a gente fala de empreendedorismo com foco no digital, porque esse custo de replicação baixo do produto está presente no digital, porque lá você consegue ter um CAC baixo com LTV muito alto, dependendo do que você venha a fazer. Então são características que eu vejo que valorizam o negócio e que inclusive eu tento, né? E felizmente estou conseguindo, junto com os meus sócios, implementar aqui no Grupo Primo. Agora, a última questão é você construir um negócio bem sucedido. E aí o Diógenes pergunta, recebi uma proposta de venda da minha empresa e não sei o que fazer caso venda. Help. Você tem basicamente duas alternativas, pé pro alto, algumas pessoas fazem isso e você vai curtir a sua vida, pelo menos durante algum tempo, né? Vários empreendedores que eu vi que venderam negócios foram tirar um ano sabático. Geralmente esse ano sabático ou termina muito antes de um ano ou se estende por muito mais de um ano. Quando termina é porque o pessoal que já construiu um negócio, fez ele ter sucesso e vendeu, quer fazer isso novamente. E tem capacidade de fazer isso novamente. Geralmente eles estão presos por alguma cláusula de não compete, não podem criar um negócio para competir contra aqueles que eles já venderam. Então para criar algo rápido teria que ser em outra área, mas aproveitando a sua expertise, ou você deixa passar que ele não compete e vai fazer a mesma coisa. Agora, eu acho interessante, não sei se vender a sua empresa, porque eu não sei o quanto estão te oferecendo nela, mas considerar a possibilidade de vender uma empresa sempre. Aqui eu estou buscando construir um negócio para a vida. E eu não sei qual vai ser o destino do Grupo Primo, se a gente vai fazer um IPO um dia, mas sempre que me perguntam disso eu comento, olha, um IPO para vender um negócio a 10 vezes o EBITDA, eu não faço. Mas se alguém quiser me pagar 30, 50 vezes o EBITDA, em um mercado onde o preço está muito esticado, aí eu considero vender a minha parte da empresa. Por quê? Porque você basicamente tem uma máquina do tempo quando você faz isso. O equity é uma máquina do tempo, porque a empresa gera um certo resultado, digamos que ela tem um EBITDA de 10 milhões, e se alguém te oferece 10 vezes o EBITDA, veja que estão te oferecendo 10 anos de resultado em um único momento. Se alguém te oferece 20, 30, 50 vezes, eles estão topando comprar a sua empresa por 500 milhões de reais, né? 50 vezes um EBITDA de 10 milhões, e te dando todo o resultado que você faria ao longo de 50 anos. E olha que em 50 anos muita disrupção pode acontecer, são pouquíssimos os negócios que têm 50 anos de história. Tudo bem que você poderia ter um crescimento ainda maior das receitas e se estão pagando um múltiplo tão alto, eles esperam que você tenha um crescimento maior de receita, de EBITDA, de lucro, mas você está adiantando 50 anos de resultado em um único dia. Ou 30, se for 30 vezes o EBITDA, ou 10, né? E aí 10 eu já não acho tão interessante para um negócio que tem uma projeção de crescimento muito grande, que, por exemplo, pode usar aceleradores digitais, tem um custo de replicação do produto baixo, tem uma relação LTV por CAC muito atraente, um número grande dessa divisão das duas métricas. Aí eu acho pouco. Mas é sempre bom você considerar a venda de uma empresa, porque o destino de vários negócios é ser vendido, ou um dia você vai morrer, mas a empresa continua, ele vai ser herdado, e geralmente quem herda o negócio quebra a empresa ou vende, ou no final ele pode quebrar, que é o destino de muitas empresas também, na verdade aqui no Brasil da grande maioria. Então tendo uma proposta boa, eu pensaria na proposta e depois, se você quiser, você tem toda a expertise para começar o jogo de novo. E de novo, e de novo, e de novo, né? Num jogo infinito que nunca acaba, se você gostar desse jogo. Bom, eu vou encerrar
encerrar por aqui, porque o meu intuito não é que o vídeo fique muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro novo. Inclusive, deixe seu feedback aqui abaixo, sugerindo perguntas, porque eu posso mesclar no próximo vídeo, pegar perguntas de vocês aqui nos comentários, de outros comentários de vídeos do YouTube, lá do Instagram. Para quem não me segue, fica o convite também para acompanharem, Bruno_Perini. E eu quero feedback de vocês, gente, porque se vocês gostaram do vídeo, eu mantenho fazendo. Se não gostaram, eu penso em outro conteúdo para colocar aqui nos vídeos de sábado. Mas já anote aí na sua agenda que todo sábado, 11 da manhã, a gente vai ver se esse é um horário que vocês gostam, que coisa a gente dá uma leve alteração, mas a princípio, 11 da manhã nós teremos um vídeo novo aqui no Você Mais Rico. É isso, desejo a todos um ótimo fim de semana, grande abraço e até a próxima.